Deixa eu voltar à nossa questão inicial das dificuldades na compreensão do Evangelho. Eu quero que você, pode ser com uma pessoa ao seu lado, ou de repente você vira um pouquinho a sua cadeira num grupinho de 4 pessoas, que você pense e chegue a uma definição, o que é o Evangelho. Sabemos que ele é o poder de Deus para a salvação. Mas o que é o Evangelho? Em que consiste o Evangelho? Se você pudesse propor uma definição com algumas frases ou algumas ideias, que definição seria essa? Ok? Alguns minutinhos aí para vocês, 2, 3 minutinhos, e aí nós retomamos aqui. Colossenses capítulo 1, versos 5 e 6. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Há um paralelo aí entre palavra da verdade do Evangelho e a graça de Deus na verdade. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Novamente a ideia, palavra da verdade, Evangelho da vossa salvação. Lucas, capítulo 2, aquele primeiríssimo momento em que o Evangelho é anunciado, ou a boa notícia é dada pelo anjo ali aos pastores que estavam no campo, e ele diz o seguinte: não temais, eis aqui vos trago boa nova. O termo usado aí é o termo euangelizo, que quer dizer vos evangelizo. Ok? Eu estou comunicando uma boa notícia, uma boa nova. Eu estou trazendo uma nova informação a vocês. De grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por fim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 ao 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Deixa eu voltar mais especificamente a Lucas. Interessante que quando o anjo vem aos pastores, o anjo diz, trago uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Qual o conteúdo do Evangelho? Cristo. Ou, pegando o que as duas falaram aqui, quem é o Evangelho? Cristo é o Evangelho. Não é simplesmente uma informação sobre Jesus. Queridos, o Evangelho é uma pessoa. Porque, eventualmente, você pode ter uma informação sobre esta pessoa e nem por isso crer na suficiência daquela informação. Há uma diferença entre entender o que eu chamo de a gramática do Evangelho e entender a pessoa que é o Evangelho. Você pode conversar com uma pessoa que não é cristã e ela pode dizer, Jesus é o Filho de Deus. Ela pode dizer, Jesus é o Salvador do pecador. Ela está certa nesta afirmação? Ela está certa. Esta afirmação é teologicamente correta? Mas nem por isso esta pessoa imediatamente se apropriará da pessoa a respeito da qual essa informação está falando. Então, o Evangelho não é apenas uma informação. O Evangelho é uma pessoa a respeito da qual as muitas sentenças, as muitas informações, as muitas histórias, as muitas cartas, os muitos relatos mencionam ou dizem respeito. O Evangelho implica em transformação, mas o Evangelho
não é a transformação. Porque ninguém pode ser transformado se não for primeiramente salvo dos seus pecados pelo Cristo. O processo de santificação é desdobramento do Evangelho, mas não é o Evangelho em si. Porque preste atenção na palavra do anjo, vos trago nova, uma boa nova, Cristo. O que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 15, venho vos lembrar o Evangelho, que Cristo morreu por nossos pecados. Eu não tenho dúvidas de que uma das grandes dificuldades dos próprios evangélicos entenderem o Evangelho é que eles não condicionaram ou não aprenderam de que o Evangelho, a boa nova de Deus ao mundo perdido, a boa notícia de Deus para o condenado é Cristo. E então tudo o que isso implica. Agora deixa eu pegar um ponto que foi falado sobre desvincular da religião. Para muitos, o Evangelho é uma religião, ao invés de ser um relacionamento. Eu não estou dizendo que nesse relacionamento com Deus não existam princípios, não existam um conjunto de padrões, crenças, ritos, seja lá o que for. Mas, uma vez que Cristo é o Evangelho, uma vez que Cristo é a boa notícia de Deus ao pecador, a preocupação primária com esse poder para a salvação é reestabelecer uma comunhão que foi estragada pelo pecado. O pecado rompe o relacionamento do homem com Deus. É exatamente esse o conteúdo do verso 18 em diante de Romanos 1. Então, Paulo prenuncia o Evangelho para depois demonstrar o quão inacessível a humanidade está a este Evangelho por causa da degeneração moral em que se encontra. Só para afinarmos uns pontos aqui e darmos sequência. O Evangelho não é uma soma de informações, embora as informações sejam necessárias para retratarem uma pessoa. O Evangelho não é um conjunto de práticas morais. Faça isso, faça aquilo outro, embora um conjunto moral seja resultado de uma vida transformada ou salva pelo Evangelho. E o que nós veremos ao longo de toda a carta é que a preocupação de Paulo é pregar Cristo, porque Ele é o Evangelho. Cristo Jesus. Aquele personagem histórico, aquele indivíduo que um dia nasceu, que percorreu a Galileia, que ensinou, que morreu literalmente na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu propor uma definição de evangelho para vocês e aí então retornamos para Romanos 1. O evangelho é o Cristo ressurreto, o qual se entregou por nossos pecados para nos libertar deste mundo perverso e nos regenerar para uma viva esperança, segundo a vontade de Deus, para o louvor de sua glória. Eu estou basicamente interagindo com Romanos 1, 1 Coríntios capítulo 15, João 3,16, Colossenses capítulo 1, Gálatas capítulo 1, que nos diz que Cristo é a boa nova de Deus. Que na sua obra se entrega por nós, para nos libertar do mundo, como diz 1 Pedro 1, nos regenerar para uma viva esperança. E isso foi cumprimento da vontade de Deus para a própria glória de Deus. Não é para a glória do homem, não é por pena do homem, mas para o louvor da glória de Deus, como diz Paulo em Efésios capítulo 1.